Olá, hoje é dia 3 de julho, eu sou o César Ramos e este é o canal Dextravox. Eu vou falar hoje um assunto muito pertinente referente à cortina de fumaça que a militância esquerdista está fazendo a respeito desses hackeamentos de telefone aí pelo Intercept PT do seu Greenwall. A diferença entre a captura de dados de investigados com autorização judicial e o crime cometido pelo seu Greenwall e seu site, Intercept, e o cinismo, a cara de pau, a ignorância por conveniência dos militantes pelegos, esses oportunistas que tem, esses deputados que são pagos para fazer essa cortina de fumaça, aparentemente passando vergonha, como se eles estivessem fazendo perguntas idiotas em tom de deboche, sem terem consciência, sem terem conhecimento do crime que eles estão cometendo. Eles estão protegidos pela imunidade, por isso que eles cometem esses crimes. Então, eu vou analisar aqui a diferença do grampeamento do telefone do ladrão Lula, quando nem era mais presidente, e agora o grampeamento dos telefones do procurador Dallagnol e do ex-juiz Sérgio Moro, e dentre outros, né, que foram grampeados ou hackeados, e está claro, muito nítido como a luz do sol, sob a legislação penal, que o Estado Democrático de Direito, até eu odeio essa palavra porque não é bem isso, o Estado de Direito prevê a Constituição, seu artigo 5º, inciso 12, que está regulamentado por uma lei, a Lei 9.296 de 96, que prevê as situações que o Poder Judiciário autoriza as autoridades, a Polícia Federal, o Ministério Público, a interceptar ligações para instruir processos, só para instrução processual que serve isso aí. Não é para qualquer pessoa. Então, a primeira situação é a do Lula. O Lula e esses outros que foram alvos da Operação Lava Jato, aí, uns que estão presos, essa bandidagem toda aí, eles tiveram seus dados cibernéticos interceptados com autorização do Poder Judiciário, nos termos dessa lei que eu falei. E grande parte dessas interceptações, inclusive, nem foi feita pelo juiz Sérgio Moro. Foram autorizadas lá pelo STF, na época, coordenador da Operação Lava Jato, que era o ministro Teori Zavascki, que foi assassinado. E hoje em dia, quem faz isso lá é o ministro Edson Fachin, que está sendo responsável por isso lá no âmbito do STF. Devido, claro, às prerrogativas de fórum que esses investigados têm ou tinham, né? E o segundo caso, o juiz Sérgio Moro e o procurador Dallagnol, quando eram membros da Força-Tarefa da Lava Jato, o Ministério Público Federal e outros juízes lá que foram interceptados, né, eles tiveram o sigilo de sua comunicação telefônica grampeado ou hackeado sem autorização judicial. Isso é criminoso. E ao contrário, eles foram vítimas. Ao contrário do Lula, eles foram vítimas desse hackeamento cibernético e que violou, né, criminosamente essas prerrogativas constitucionais que eles tinham, né? Além de sequestrar dados privados para uso político, para uso partidário. Aí que está a gravidade do fato. Então, esse Intercept PT, esse site comunista do seu Greenwall, ele cometeu um grave crime de Estado, né? Sob ordem do PT, do PSOL, do seu Lula e de toda essa esquerdalha que se esconde no Parlamento brasileiro, na Câmara e no Senado, e que querem derrubar a Lava Jato, terminar com a Lava Jato, anular as punições desses bandidos, derrubar o presidente Bolsonaro. Isso é gravíssimo, isso é muito grave. Então, os comunistas, eles são atores, eles são pagos para pagar esses micos aí, essas vergonhas que a gente pensa que eles passam, mas eles não têm vergonha. Eles não são ignorantes, eles são pessoas muito sabidas, são maldosos. Eles não respeitam ninguém, eles não têm educação, não têm ética, não têm senso de cidadania. Eles só pensam no poder e nas tetas gordas do Estado. E para eles, o fim justifica os meios, tudo pela revolução comunista globalista. E isso é a única explicação que tem. O deputado Glauber Braga, do PSOL, do Rio de Janeiro, é um sujeito de baixíssimo nível, protegido pela imunidade parlamentar que eles têm. Ele partiu para ofensas pessoais, insinuações, agressões, chamou o ministro Sérgio Moro de ladrão, de corrupto e outras coisas mais. No final houve aquela confusão lá
no plenário e encerraram a audiência porque aquilo foi uma vergonha nacional. Que país horrível é o nosso Brasil. Nós nos tornamos a latrina do mundo, todo mundo viu aquilo. É uma vergonha, aqueles comunistas lá não estão lá para defender o país, nem os interesses do povo, não estão preocupados com o desemprego, com a fome, com a miséria, com o país quebrado, estão preocupados em roubar e incomodar e comunizar o país. Então, aquelas perguntas infames que fizeram, aquelas insinuações para aquele bando de bandido que estava lá, uma autoridade foi constrangida ali, o Lenin, o Stalin, aqueles caras lá, o Gengis Khan, o Átila, devem ter se virado na tumba, porque nunca se viu tanta cara de pau, tanta gente cheia de processos, tanta gente ordinária, apelidados lá pelo Odebrecht, receberam propina, caixa 2, e dando moral de cuecas lá, como seu capitão cueca, lá dando moral de cueca. Um absurdo. Como aconteceu tudo isso? E por que aconteceu tudo isso? Porque durante mais de 30 anos a esquerda entrou no poder e foi aparelhando as instituições, foram aparelhando os comunistas do Foro de São Paulo, né, nas barbas das autoridades que deveriam proteger a nação, que são pagas para proteger a nação e nada fizeram. Eu nem vou falar das Forças Armadas, porque as Forças Armadas são subordinadas ao presidente da República e elas são legalistas. Elas defendem a Constituição, essa nossa Constituição socialista, e eles defendem. Então, eles estão cumprindo ordem, né? Eu começaria a analisar lá pelo STF, que, para se ter uma ideia, daqueles 11 ministros que compõem a corte, 8 deles foram indicados por seu Lula, Dilma e o último ainda pelo Temer. O STF, o STJ, perdão, que tem 31 ministros, 26 deles foram indicados na era petista. Isso é um absurdo. A corte não poderia estar em melhores mãos, né? E o Superior Tribunal Eleitoral, ele tem 7 ministros na composição da corte e 6 deles são comunopetistas, foram indicados pelo PT. Então, por que a chapa Dilma Temer foi absolvida do Caixa 2 e da irregularidade da eleição? É claro, porque eles defenderam a chefia deles. Então, pessoal, se você quer saber mais disso, não assista meu canal, não leiam esse livro aqui, Desinformação, que é o que explica direitinho como é que funciona a nossa imprensa brasileira, que está toda cooptada, que só trabalha para o socialismo, para o comunismo, que trabalha para derrubar o presidente, que trabalha para os bandidos que estão presos, né? E se você não quiser sofrer uma lavagem cerebral e acabar gostando da nossa bandeira, defendendo a sua família, defendendo a pátria, defendendo o emprego, não se inscreva no meu canal, não assista, não curta meus vídeos, né? Porque aí você pode sofrer uma lavagem cerebral do lado da direita. E isso acho que não é o desejo de ninguém, né? Vamos torcer pela bandidagem, vamos torcer pela quebra do país, vamos torcer pela destruição do país, vamos torcer contra a família, contra a educação e contra a paz social.